Ninguém quer que o próprio filho sofra nenhum tipo de abuso, não é? Abuso físico, psicológico, sexual. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 ações fundamentais que você pode aplicar desde já na educação do seu filho ou filha para prevenir esses abusos. Olá, eu sou Laura Hatt, sou mãe, psicóloga e pedagoga e esse aqui é o Consciência e Afeto, um espaço no qual eu te mostro como potencializar o desenvolvimento do seu filho, adquirindo confiança para educar para um futuro seguro. Aqui tem vídeo fresquinho toda semana, sempre às segundas-feiras. Às quartas tem um aulão ao vivo sobre um tema relevante em relação à educação dos filhos. Então, inscreva-se agora mesmo, acione aqui o sininho, fica aqui embaixo e fique ligada, porque aqui você adquire confiança para educar os seus filhos fortes emocionalmente. Cheia de segurança, os palpites nem vão te abalar mais. Então vamos lá. Quando a gente fala de educação dos filhos, a gente está falando de como as próximas gerações vão atuar no mundo. Eu, como mãe de mim, me sinto com uma responsabilidade muito imensa em educar. Eu sei, mais uma função para a mãe. E eu não quero trazer essa sobrecarga para a mulher, porque a gente está falando sim de um abandono generalizado, de um panorama das violências patriarcais, inclusive de colocar nas mulheres o peso para educar crianças para se defenderem. E as mulheres não podem ser responsabilizadas sozinhas por defenderem seus filhos de um problema que é estrutural, de uma responsabilidade que é coletiva. Aliás, podemos fazer muita coisa com o que temos, o poder da educação. E o que eu tenho e trago aqui todos os dias é uma sementinha. Os números de estupros, de abusos sexuais, de feminicídio, de violência doméstica estão sempre em ascensão, sobretudo durante a pandemia, onde famílias têm passado tanto tempo confinadas em casa. Esses números são reflexo da nossa sociedade machista. Então, mães, podemos sim ensinar nossas crianças a se protegerem da violência, mas também precisamos urgentemente prevenir a formação de abusadores no futuro. E como que faz isso? Criando uma criança de forma consciente. Então a gente está falando aqui de masculinidade tóxica, a gente está falando de características que uma sociedade atribui ao sexo masculino de forma estereotipada. É ensinado aos meninos como eles devem falar, como eles devem sentar, como eles devem brincar. É explicado que o menino não chora, não fala abertamente sobre as suas próprias emoções, não pede ajuda para os seus problemas. E é assim que meninos se tornam homens violentos. Homens que não sabem conversar sobre os sentimentos e que encontraram na violência a única forma de extravasar. E as meninas? As meninas aprendem que é assim mesmo, que ser bruto, violento é uma característica do ser homem. E quando a gente fala de masculinidade tóxica, a gente está falando de uma fragilidade que se tenta esconder por meio das violências. Homens violentos reagem quando sentem que a sua masculinidade foi ameaçada e quando se sentem inseguros da própria potência. Foram crianças que foram ensinadas a se defenderem de pessoas que possam ferir a sua integridade moral. Isso porque quando eram crianças, eram o tempo inteiro ameaçados. Essa insegurança pode aparecer simplesmente porque a mulher deseja alguma outra coisa além dele. Então, o que nós, mães, podemos fazer? Podemos fortalecer a masculinidade de uma forma saudável. Então, o primeiro ponto é por meio da educação emocional. Nossos meninos têm espaço para a manifestação do sentir? As emoções são inerentes a todos os humanos, sem diferenciação de sexo. Mas os meninos aprendem a engolir o choro para provar sua virilidade. Isso não os fazem mais fortes, ao contrário, os fazem frágeis e vulneráveis. Não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções, não fomos ensinados o que a gente pode fazer com as nossas emoções, então a gente tenta eliminá-las, reprimi-las, escondê-las e a gente ensina isso para as nossas crianças. Ao invés disso, o que poderíamos fazer? Poderíamos ensinar que todas as emoções são autorizadas e que existem meios eficientes para lidar com elas. A violência não é uma opção. E aí o outro ponto é justamente esse, a violência. Você ensina para sua criança a vincular amor com violência? O que eu quero dizer com isso? Com certeza você diz para sua criança que a ama. Independentemente da forma como você a trata, para ela sempre vai ser amor. Se você bate, é cruel, grita, ignora, ela vai entender que bater, ser cruel, gritar, ignorar são formas de amar. Ela poderá aceitar isso de outras pessoas e entrar em relacionamentos abusivos e pior, agir assim com outras pessoas.
Então, ao invés disso, se você diz que a ama e é gentil e apoia, acolhe, caminha junto e orienta, é assim que ela vai atuar no mundo. Não escolhendo merecer menos do que isso e não dando menos do que isso. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é a intimidade emocional. Seu filho pode contar com você, com seu apoio para lidar com os próprios erros? Ou seja, todos nós erramos. Você modela para sua criança como é que se lida com o erro? Quando o seu filho está com problemas, ele busca você ou ele corre de você por medo de ser punido e julgado? A intimidade emocional, a conexão com a criança é a principal forma de prevenir abusos. E eu não estou falando do primeiro abuso, porque uma criança ou até mesmo um adulto pode não ser capaz sozinha de se proteger, mas com certeza de abusos recorrentes que acontecem por anos pela mesma pessoa. A criança, por falta de intimidade emocional com uma pessoa com quem confia, não conta que vem sendo abusada. A maior das dores das crianças não é o evento em si, mas é o abandono emocional. Não ter a quem confiar para ser acolhido diante do evento. Sabemos que a criança que tem medo de apanhar, de ser punida, é a que menos vai recorrer à família na hora de uma situação desafiadora. E o quarto ponto se trata de ensinar para a criança o valor do próprio corpo, ensinando também a colocar limites. O primeiro toque na criança, a forma como ela nasce, já mostra para ela o valor que ela tem. A gente obriga ela a fazer, a comer, a se vestir, a abraçar a vovó, a emprestar suas coisas, ou a gente pede licença para tocar, para manusear, ou a gente escuta quando ela diz não. Escutar quando ela diz não em relação ao próprio corpo, a ensina que ela pode confiar no que o corpo dela diz. E que quando estiver incomodada, tem o poder de dizer não. Não precisa ceder para agradar o outro porque foi ensinada que a vontade do outro é mais importante do que a dela. É importante que se sintam confortáveis para comunicar as suas necessidades e incômodos e mais. Que adultos seguros respeitam quando coloca limites. A criança que teve o seu corpo respeitado sabe a preciosidade de respeitar o corpo do outro também. Ela não vai agir no mundo de uma forma na qual ela não foi ensinada. Ao contrário, ela vai agir no mundo com respeito. Respeitando quando o outro diz não, porque ela sabe o que isso significa. Crianças que foram educadas em relação de poder, quando adultas, vão usar o poder para se relacionar. Quando se sentirem ameaçadas em um ato de alta fragilidade, vão usar a violência para tentar controlar. Porque é isso que as relações de poder fazem. Quem grita mais alto, quem é mais forte, ganha. Mas na verdade, todos perdem. Querer filhos que obedecem cegamente, na qual suas vontades são anuladas, também pode ser um fator de risco para abusos. Porque as crianças obedientes entendem que não têm voz, não têm querer, não têm direito de questionar as pessoas. E a gente não quer filhos obedientes, a gente quer filhos questionadores, que colaboram, porque eles entendem a real importância da sua ação na sociedade, não porque tem medo de ser punido ou de perder o amor dos pais. E nós temos, então, a importante função de ensinar as crianças por meio da nossa relação diária que relacionamentos saudáveis não envolvem poder ou violência. E tudo isso que nós falamos aqui também é educação sexual. E a quinta ação é educar sexualmente. E não é falar de sexo. A gente não precisa esperar chegar na adolescência para falar a importância de respeitar o corpo da coleguinha. É desde que nascem, modelando o que é respeito. São ações repetitivas que ficam guardadas no corpo da criança. É respeitar quando ela pede para parar as cosquinhas, aliás, evitar as cosquinhas. Quando ela pede para parar, quando a gente está enchendo de beijinho. É ensinar que ela não é obrigada a beijar e abraçar as pessoas quando não se sente confortável para isso. Que existem outras maneiras de ser gentil. É ensinar o nome de cada parte íntima, é dizer que a vulva, os seios, o pênis, o bumbum são íntimos e precisam ficar guardados na cueca, na calcinha e precisam ser cuidados. Só os principais cuidadores podem ver e tocar para limpar, e a criança também. É ensinar que afeto não se troca por brinquedo, presente ou doce e que a criança dá o beijinho quando se sente bem, que existem muitas outras formas para agradecer. Então eu penso que uma coisa que podemos fazer, além de cobrar o judiciário, o legislativo, as políticas públicas de proteção das crianças e das mulheres, é fazer uma revolução a partir das nossas ações em casa. Essa sim é uma forma efetiva de mudar alguma coisa, transformando a base. E quem tá comigo nessa?
Escreva aqui nos comentários, sou transformação. Então, inscreva-se agora mesmo, acione aqui o sininho que fica aqui embaixo e fique ligada, porque aqui você adquire confiança para educar os seus filhos fortes emocionalmente. Te vejo no próximo vídeo.